Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. Bom, hoje então eu vou apresentar para você mais um novo display, que é o ST7525, que é este aqui que eu tenho em mãos, ok? Bom, ele é um display monocromático, assim como os que a gente já viu anteriormente, como o SSD306 e o ST7920, tá? Mas a grande diferença deste para os outros é, bom, se comparado ao SSD306, que ele é bem maior, tá? Ele é bem maior mesmo, e também comparado com o SSD306 e o 10920, é que ele possui uma resolução maior de 192 por 64 pixels, e isso permite que possamos exibir uma quantidade maior de informações de forma simultânea, ou até mesmo dar mais destaque a algumas informações que são relevantes, ok? Então eu venho trazer este display aqui para você. Eu estou utilizando em um projeto que eu estou desenvolvendo, já eu mostro para você, e vamos utilizá-lo na biblioteca que eu criei, que é a Graphic Display, que é uma biblioteca super flexível que permite você ligar quantos displays monocromáticos você quiser e também trazer novos displays. E vocês vão ver mais uma vez o quão flexível e robusta é a biblioteca, pois vamos trazer então este novo driver para utilizar em nossos projetos, beleza? Então bom, eu sei que você vai adorar esse vídeo, vai ser um vídeo bem interessante, vou estar trazendo mais informação e conhecimento para você. Então já peço para você deixar um like aí no vídeo para poder ajudar o canal, tá? Vocês não têm ideia de como o like impacta em como o YouTube distribui um vídeo, tá? Então se você dá o like, este vídeo vai ser distribuído para mais pessoas. E aproveita aí e também se inscreve no canal e ativa o sininho para que você sempre seja notificado quando novos conteúdos forem lançados, tá? YouTube também considera canais com bastante inscritos, tá? Então mais inscritos, o YouTube entende que o canal é mais relevante, beleza? Enfim, deixa eu fazer um convite bem rapidinho aqui para você antes da gente começar o nosso vídeo, tá? Eu acabei de lançar o curso de FreeRTOS Essencial. O FreeRTOS e RTOS em geral são ferramentas poderosíssimas e que todo desenvolvedor de sistemas embarcados precisa conhecer e dominar para que ele seja então um desenvolvedor completo, um projetista bem conceituado no mercado. Ok? Então por isso eu trouxe esse curso onde a gente aborda diversos aspectos ali do FreeRTOS. Eu apresento para você os principais recursos que temos nele, a gente entende ali ele na sua camada de baixo, como funciona o shader e tudo mais, para que você domine esta ferramenta. E ao final, é claro, a gente desenvolve um projeto final para que você entenda como aplicar da melhor maneira possível qualquer recurso ali presente. Beleza? Então, depois desse vídeo aqui, confere aqui na descrição que tem o link para que você possa acessar o curso, beleza? E lembrando que se você se cadastrar no curso por este link, você vai receber um descontão especial. Então logo você vai pagar barato no curso, que é excelente e que vai te ajudar muito aí na sua vida como um desenvolvedor de sistemas embarcados. Beleza? Espero lá e dito então, vamos começar! Bom, tá aqui então o display, tá? Bom, é um display de dimensões um pouco maiores que alguns que a gente está acostumado, principalmente aos OLED, mas ele é bastante próximo ao da 7920, tá? Apesar de ter uma resolução maior, tá? Bom, as dimensões dele aqui, a gente vai ver a documentação já, tá? Nós temos aqui, ó, 10,5 cm por 4,5 cm, 4,6 centímetros, tá? E uma espessura, e até que é fino, tá? Eu achei ele, esperava ser um pouquinho mais grosso, mas ele é bem fininho até, então permite que a gente crie projetos com uma boa espessura, né? As placas bem finas. A gente tem aqui, ó, uma espessura de praticamente meio centímetro, tá? A gente tem aqui então um cabo flat, a gente vai ver na documentação estas ligações, ok? Vou tentar trazer um pouquinho mais perto aqui para você. Vocês podem ver, tá? Temos então total de, deixa eu virar aqui, tá de ponta cabeça para você, né? Temos um total então aqui, ó, de 26 terminais, tá? É bem simples a ligação deles, tá, galera? Não é tão complicado, a gente já vai ver ali. E algo que eu já quero adiantar para vocês é que ele é bastante flexível no seu uso, tá? Você pode utilizar ele em modos paralelos, tá? De comunicação paralela. Se eu não me engano, tem questão de 8 ou 4 bits. Mas também você pode utilizar I2C ou SPI. E isso é muito positivo, tá? Por exemplo, a SPI vai permitir que a gente utilize bem menos GPIOs, tá? Se você não precisar de frame rates tão altos, né? Ficar atualizando a tela muitas vezes por segundo, né? E se você precisar disso, né? De fazer um refresh bastante elevado, você pode utilizar então a comunicação paralela, tá? Que te dá uma boa velocidade, em contrapartida, né? De ter que utilizar bastante GPIO. Beleza? Bom, tem esse cara sozinho aqui, mas é claro que eu também já tenho aqui, ó,
a placa montada que a gente vai utilizar, tá? Para poder fazer os testes. Tá com uma outra ali já montada, essa aqui já é uma outra unidade, tá? É um perímetro gráfico aqui, tá? Bem simples, Bom, vocês podem ver, tá ligado na gambiarra, tá? Então esse aqui é um primeiro protótipo, então ficou algumas falhas aí no momento de fazer o projeto. Tanto que, bom, tem umas gambiarras aqui, mas não vai prejudicar a gente no nosso desenvolvimento aqui, tá? Então é tudo muito simples, tá? Não tem muito segredo, tá? É ligar em GPIO e ligar também em capacitor, tá? Então é super simples, você pode ver que tem mais próximo. Ligação aqui, tá? Através de um conector FPC, né? Porque é o que exige esse display aqui, tá? Então essa aqui é a placa, não vou entrar em detalhes dela porque ela é uma placa bastante complexa. Bom, vocês estão vendo que tem muita coisa aqui, né? Então não é algo muito trivial da gente estar aí discutindo no momento, tá? Nosso foco é o display, tá? Então falando do display, já viu aqui ele, vimos mais ou menos a sua... como ele é montado, na verdade, né? Bom, eu não vi muitos displays utilizando o ST7525, tá? Lógico, se você colocar aí vai aparecer alguns de outros fabricantes e tudo mais. Até mais barato, tá? Só um detalhe que eu gostei nesse, tá? A gente já vê no site ali que ele é em torno de seus 6, 5 dólares. É que o material dele aqui é vidro, tá? Isso aqui não é policarbonato. A vantagem do vidro é que ele não risca tão fácil, tá? Igual um policarbonato. Policarbonato, qualquer coisinha ali já risca e é um problema, tá? E só um detalhe aqui também, ó. Vou pegar aqui uma caneta. Tá vendo esse quadradinho aqui? Tá brilhando aqui no meio desse epóxi. Esse cara aqui, tá? Ele é o ST7525, tá? Esse aqui é o nosso controlador, tá? Ele é bem pequenininho mesmo. Então ele é todo embarcado aqui através desse epóxi, tá? Você pegar o datasheet, você vai ver que na verdade ele é só um... É isso aqui, tá? Ele não é um chip igual a gente compra aí de prateleira, tá? Ele é um chip que tem que ser utilizado máquina especial para poder fazer a ligação aqui embaixo, tá? Fazer a ligação de filamento, né? Só do filamento nele, puxa para uma base, né? Que vai fazer a ligação, tá? O 7525, se não me engano, também é parecido. O 1306 também é a mesma coisa, tá? Bom, continuando o que eu estava falando, né? Devaguei um pouquinho aqui. Ele não parece ser tão utilizado assim. Provavelmente por causa das dimensões dele. Mas eu acho ele bem interessante por isso, tá? Ele tem dimensões bastante interessantes. E a gente vai dar uma olhadinha ali no datasheet desse cara em específico, tá? Do driver, né? Do ST7525, né? E ali também ver o seu preço, tá? Antes a gente tá implementando e vendo funcionando, beleza? Então, bom, vamos lá para a máquina, então. Bom, estou aqui então já no PC. Primeiramente, estou com aberto a tela de onde eu comprei, então, este display, tá? É o HS19264G06A. Sim, display costuma ter esses códigos meio esquisito, tá? Normal, faz parte. Part number nunca são nomes muito bonitos mesmo, né? Comprei ele aqui na LCSC. Tem pouquinho estoque, né? Display não costuma ter muito estoque na LCSC mesmo, tá? Normal, isso é normal. Seu preço, então, né? É de seus 6,46 dólares, né? Se você comprar ali a partir de 100 unidades, já cai para seus 4,6 dólares, tá? Eu vou admitir que não é um display muito barato. Ele é um pouquinho caro. Só que como eu falei, ele tem uma qualidade construtiva muito boa, tá? Eu gostei da qualidade construtiva dele, tá? O que é muito difícil nesse tipo de display, tá? O acabamento dele é de vidro, que ajuda muito a tornar ele mais resistente a riscos, esse tipo de coisa. E tem um bom tamanho, né? 4,4 polegadas e a resolução de 192 por 64, tá? A gente utiliza ali o nosso ST7525 como um driver, tá? Tô aberto aqui o datasheet dele, né? Que do display, tá? Não do driver. Ele traz informações do driver, só que o foco dele aqui é trazer informações do display, até porque você precisa saber essa ligação aqui, né? Você precisa conhecer ela e uma sugestão de como você pode ligá-la no seu circuito, tá? Bom, a gente então tem aqui um exemplo dele funcionando, né? Mostrando que, olha, gente, nosso display funciona. E você tem uma ideia mais ou menos de como é que é a operação dele, tá? Que era o que eu queria para o projeto, tá? Eu queria um display monocromático, principalmente por causa das suas dimensões, ser maior, e também uma resolução que é interessante. Então, bom, vamos lá. A gente então tem aqui uma especificação geral do display, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Porque é tamanho, área de visão, então nosso foco é esse cara aqui, tá? É o nosso driver, ok? E possui aí 192 por 64 pontos, tá? Que dá bastante coisa, né? Tem backlight e pode funcionar através de interface serial, tá? Enfim. Detalhes, né? Bom, a gente tem então aqui essa parte da documentação que eu acho que é a mais importante pra gente.
Então, a gente tem aqui o conector FPC dele, tá? A gente tem o seu comprimento. Quando a gente trabalha com uma placa, tá, galera? A gente precisa saber o comprimento certinho para poder dimensionar. Na placa que eu fiz, que eu mostrei para vocês, que é essa aqui, bom, tá ligado nessa gambiarra aqui desse jeito que vocês estão vendo, mas eu planejei ele para ficar nesse quadrado aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, tá? Ele ia ficar virado aqui e tem um recorte aqui, tá? Onde ia passar o conector, tá? No primeiro momento, antes de eu descobrir que tinha ligação errada, né? Tava invertido, na verdade. O conector dava o tamanho certinho, tá? Então o conector, ele fazia a curva aqui e conectava pelo flat aqui. Ficava certinha a conexão, sem nenhum problema, tá? Na verdade, ficava bem no limite, então eu calculei bem em cima mesmo, tá? Então são informações importantes que você, na hora de resolver seu projeto, precisa estar atento, tá? Tamanho do pixel, tem outras informações aqui que podem não ser tão relevantes para você. E a gente tem aqui então, né, os 7 LEDs que estão ligados na placa, né? Ele informa também a corrente esperada de consumo, que é importante você saber. Precisa fazer algum cálculo ali, principalmente o cálculo do regulador, né, que vai alimentar os 3 volts. E aqui mais para baixo, então, temos... Nossa, é que essas cores aqui do datasheet são bem complicadas, tá? Bom, vocês vão ver que documentação, geralmente, de componente fabricado na China é um pouco complicado de ler, tá? Principalmente que esse negócio tá de lado, no documento, em pé. Essas cores aqui são bem complicadas a gente enxergar. Olha, tem uma fonte aqui perdida, uma Comic Sans perdida no documento, com toda a fonte ali, padrão dos chineses. Então, assim, é isso aí, tá? Documentação de componente chinês é isso. E eu falo ainda que esse aqui tá bem documentado, tá? Já encontrei coisa pior por aí. Enfim. Bom, então das ligações aqui, tá? Pino 1 é um pino de SD, pino 2 de VG, XVO, V0, aí vem o VDD, PSS, BM2, BM1, BM0, CS0, A0, ERD, RWR, Reset, D0, AD7, mais 2 de ESD. Pablo, eu não entendi nada. Calma, a gente já vai ver, tá? Então ele dá até uma sugestão de ligação aqui, tá? Utilizando essa interface 6800, né? Onde você pode ligar, por exemplo, SD no ground, ou deixar não conectado. Eu ligaria no ground, tá? Liga no ground, por favor. E o VG, você vai ligar só um capacitor. Porque essas aqui são ligações, tá, galera? Do driver, tá? Então, algumas ligações têm que ser expostas pelo conector FPC, tá? A maioria das ligações, a maioria ali é tudo parte de controle dos segmentos. Mas, enfim, tá? Ligação do VDD, né? Você vai levar o 3 volts do ground. BM2 a BM0, onde você vai fazer a seleção da interface que você quer. Vai ser SPI, 2C, paralela. E os demais sinais aqui, galera, é tudo sinal de dados e comandos, tá? Vamos ver agora do que se trata eles, tá? Vamos ajustar aqui e vamos lá. Bom, então, temos aqui algumas ligações que eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Vamos falar da comunicação, que é o que interessa pra gente. E aqui, então, ele vai informar para você, ó, se você quer uma I2C, você vai colocar o BM0 em nível 1, BM1 em nível 0, BM2 em nível 1. Se você quer uma SPI, então, tem aqui a ligação para você, colocar tudo em 0. Ah, uma interface 6800, tem essa ligação. Uma interface 8080, tem essa ligação. Então, tudo bem declarado aqui para você, tá tudo bem explicitado, né? Tem aqui o CS0, que é o Chip Select. Tem o A0, tá? Que ele serve para determinar se os dados que vão ser enviados vão ser dados ou comandos. É muito similar ao do LCD, tá? O LCD comum ali que a gente tem 16:2. Que tem lá um pino para você indicar se é comando ou se é dado. Tem a parte de RD e RWR, que faz parte só da operação de interface paralela. Então, para SPI, que a gente vai trabalhar, não interessa. Reset. Reset, como ele diz aqui, um pino de reset. Bem explicado, né? Rapaz, é engraçado, é engraçado. Aí temos então os pinos de D2, D1, D2 a D7, tá? Sendo bem franco, tá muito estranho isso daqui, essa parte da tabela. Mas aqui embaixo ele explica certinho a ligação. Aí é que fica claro as coisas, tá? Se você quiser usar o modo SPI, D0 e D4 tem que estar conectados juntos para formar o clock, tá? O SCL, né? Por que ele chama SCL para I2C e para o SPI do mesmo nome, tá? D1 a D3, ó, então assim, a gente tem que ler bem a documentação, tá, galera? Eu sempre pego no pé. Lê a documentação, tá? Senão você vai cometer erros, tá? Eu mesmo cometi, né? Eu esqueci de ligar os terminais do LED, tá? Eu não prestei atenção na documentação e eu esqueci de ligar os terminais do LED, tá? Porque eu não vi que tinha eles ali para fazer a ligação,
tá? Então, ó, tá aqui, ó, D0 e D4, tá? Então, só o D0 e o D4 você vai ligar eles juntos para formar o clock. Do D1 ao D3, ou seja, D1, D2, D3, tem que estar conectados para formar o pino de SDA, que seria o de dados, tá? Mesma coisa para a interface 2C, tá? O D0 e o D4 SCL, D1 a D3 para formar o SDA, ok? Então, assim, é um tool e um end que você esquece de ler, que você lê correndo, que você comete um erro ali no seu projeto, tá? Então, todo cuidado é pouco. Para baixo vai ter algumas informações do datasheet, só que eu não vou pegar agora, por quê? Porque a gente já viu o datasheet do display. Vamos lá então para o datasheet do display. Temos aqui então, né, um Citronics ST7525, tá? Ele é um controlador, um driver para display de 192 a 65 linhas. Na verdade, ele funciona até 65 linhas, né? Então, o nosso display, no caso, ele deixa uma linha a menos, né? Não tem problema. Bom, ele vai dar algumas informações aqui do driver, né? Basicamente, é tudo que a gente já viu, sem muitos detalhes, tá? 192 por 64 mais um icon common. Temos, então, a parte de interface com microprocessadores, né? Permitindo SPI, 2C e 608.000 ou 8080, né? Essa série de microprocessadores. Possui um oscilador interno e outras informações, tá? Não vou ficar entrando aqui nos detalhes, porque a gente já viu bastante disso aqui. Isso daqui só de curiosidade, tá? Lembra que eu mostrei para você aqui aquele quadradinho lá do que eu falei? Esse aqui é o driver. Tem aqui, então, a pinagem dele, tá? Ele lá por dentro é isso aqui. Provavelmente tá de ponta cabeça, por isso que a gente não conseguiu ver nada. Provavelmente os pinos estão virados do outro lado, né? E tudo isso aqui tem que ser conectado por máquina, tá? Vem uma máquina, coloca um fiozinho aqui, né? Praticamente solda ali na hora e solda um pad, então, numa PCB ou ali na conexão que tem ali. Provavelmente tudo aquilo ali é uma flex PCB, tá? Então, detalhes, tá? Detalhes. E aqui então, tem diversas informações, tá? A posição dos pads, que é importante para quem vai produzir um display utilizando ele. E aqui ele detalha cada pino do driver, tá? O que a gente viu naquela documentação era o detalhamento do display, tá? E os pinos de interesse. Agora, os pinos do driver como um todo tá omitido porque não é importante, tá? Não é relevante para o display, tá? Mas aqui também para a gente não é muito relevante. Aqui a tabelinha para você determinar a interface de acordo com o BM, né? Então, foi o que a gente já viu, tá, galera? Então, sem segredo. Aqui, então, a gente chega na parte de comunicação, para explicar como é que você executa ela, tá? Bom, vamos para a parte aqui da SPI, que é o que interessa mais para a gente, tá? Então, nessa parte de comunicação, tá? Vamos entender a For Line Serial Interface, que seria a SPI. Porque tem informações importantes aqui para a gente. Aqui ele vai detalhar o que é feito. Então, assim, a figura já é autoexplicativa para a gente, tá? E ele fala também do A0 aqui, tá? Que é importante a gente estar sabendo como é que ele funciona, né? Enfim, Chip Select, tá? Ele funciona normal, tá? O que seria normal? Nível alto, tá? Não selecionado. Nível baixo, você seleciona aquele dispositivo SPI, tá? SDA, onde você vai transferir os dados, tá? A gente já vê que é MSB, padrão da SPI, tá? 8 bits. E o Clock, tá? O Clock, de cara, a gente já pode ver que ele trabalha no modo 3. Por que, Pablo, que é o modo 3? Primeiro, Clock Idle tá em nível alto, tá? E a borda que vai executar a amostragem do sinal que está na SDA é a segunda borda, tá? Então, que seria a borda de subida, né? Então, veio o clock nível alto, foi para nível baixo, foi para nível alto, tá? Então, nessa borda de subida, ele faz a amostragem da informação, tá? Então, essa é a característica do modo 3, tá? Então, aqui a gente tem na segunda fase do clock e idle em nível alto, ok? Então, isso é importante para a gente, tá? Porque se você for lá configurar a SPI para operar em modo 2, modo 1 ou modo 0, não vai funcionar, tá? Eu te garanto que não vai funcionar, vai ficar esquisito, você vai falar, meu, tá tudo errado, tá tudo errado. Tá errado, porque você ligou a SPI de forma errada, tá? Então, é aquilo. De novo, lê documentação. Pega o documento, dá uma lida para você entender como funciona. Principalmente porque, vou compartilhar o barramento com outro periférico SPI. Pô, esse periférico tem que trabalhar da mesma maneira, tá? Tem periférico que, por exemplo, ele trabalha em modo 0 e modo 3, se eu não me engano, memória flash. Trabalha assim. Então, você precisa estar atento a isso. Porque senão, você vai ligar dois periféricos SPI ali e eles não vão funcionar. Porque essa configuração da SPI, ela é distinta, tá? Então, eu sempre bato nessa tecla porque é muito importante, tá? Algo que a gente não pode negligenciar. Documentação existe para ser lida, tá?
Então, por favor, gente, vamos ler os documentos, tá? Bom, lá mais para baixo, então, a gente vai poder começar a chegar na parte de comandos, tá? A gente está passando na parte aqui, então, que ele vai falar dos segmentos, para você poder configurar o display para gerar uma ordem diferente, quando chegar no fim de uma linha, no fim de uma coluna, tá? Então, ele assim, na minha visão, ele é um driver bem completo nessa questão de display monocromático, tá? Ele é foi um projeto muito bom da Citronics. Tá? Então vamos descendo mais que a gente vai ter os comandos, tá? Na verdade, eu só vou mostrar para vocês os comandos, tá? Não vou ficar falando, esse é o comando de não sei o que, comando de não sei o que, comando de não sei o que, porque não precisa, tá? Então, aqui a gente tem a tabela das instruções que temos ali disponíveis, o que cada comando desse faz, tá? Como é que você envia ele, qual que é o comando, quais são os parâmetros. Depois, ele vem detalhando instrução a instrução para você poder fazer o melhor uso do display, tá? É lógico, o driver que eu desenvolvi, ele já cuida de tudo isso para você, então você não tem o que se preocupar. É só pegar ali, baixar o driver, baixar o Graphic Display e utilizar, tá? Bom, então é isso, tá? Na parte de documentação tem bastante informação interessante. Ele é um display que eu gostei bastante, tá? Esse driver, ele para mim foi um dos melhores que eu já trabalhei a respeito de monocromático, tá? Então, enfim, né? Tem como centralizar aqui, então tem diversas informações que são bem importantes, tá? Bom, vamos lá então, aqui para a Graphic Display. Se a gente vir aqui, ó, em Source, vocês vão ver que já temos um driver novo, que foi que eu desenvolvi e já está disponível, tá? Então tem aqui ST7525, então já temos o driver dele aqui, tá? Com a parte de defs, né? Com a definição dos seus registradores e comandos, na verdade são os comandos, né? E aqui a parte de código, tá? Então a gente vai ver isso aqui lá já na KubeIDE, tá? Então vocês estão vendo aqui que no Git já está disponível para você utilizar, tá? Lembrando, no momento, só está trabalhando com o modo SPI, tá? Não está trabalhando com o modo 6800, nem com 8080 e nem 2C, tá? Ah, Pablo, por que não? Porque não tem como ligar aqui no momento. E assim, eu garanto que 99% dos casos você vai utilizar o modo SPI, tá? Se você aí fala, não, Pablo, eu vou trabalhar com modo paralelo, convido você então a poder contribuir com a biblioteca, tá? Para ajudar outros desenvolvedores, tá? Implementa na biblioteca ali a parte do driver para funcionar, por exemplo, com o modo 8080 e compartilha, tá? Sobe lá, faz um pull request, faz um fork, depois faz o pull request, eu vou analisar, se tiver tudo certo, eu vou aceitar e a tua contribuição vai estar lá, tá? Lembrando que quando a pessoa contribui no repositório, tá? Aqui no canto costuma aparecer, tá? Vai aparecer os contribuidores. Então você vai estar aparecendo aqui, tá? É isso então. Vamos lá partir para ver isso aqui funcionando. É isso que a gente quer ver agora. Bom, então aqui na KubeIDE eu já criei também um exemplo. Estou com o exemplo aberto aqui para a gente poder utilizar. O exemplo faz exatamente o que já faz lá nos outros exemplos, tá? A gente coloca a figura da cobrinha e escreve o nome do display, tá? Com algumas diferenças pequenas, tá? Para poder aproveitar um pouco melhor o espaço do display, tá? Bom, vamos lá então, né? A gente tem aqui então o nosso logo da cobrinha, tá? E os renders, tá? Relacionados ao display ST7525 e também ao Graphic Display, tá? Que a gente já viu em vídeos passados, tá? Lembrando, se você não viu lá o vídeo do SSD306 ou do ST7920, então clica nos cards que vai aparecendo aqui em cima, tá? Para você conferir esses vídeos lá depois, tá? Poder entender melhor em detalhes a Graphic Display, tá? Nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes. Nesse vídeo aqui, tá? Eu não vou explicar o que é cada função da Graphic Display, porque ali no da SSD306 eu detalhei bastante, tá? Eu expliquei ali como é que cada função faz, tá? Então acho que não tem necessidade da gente tomar tempo com isso agora, tá? Ficar mostrando para você, pô, olha só, essa aqui é a função que inicializa, essa aqui é a função que apaga. Não precisa, tá? Porque a gente já vê aqui funcionando também, tá? Vamos lá. Então, bom, aqui temos então as funções, tá? Do display. Eu estava esquecendo de mostrar as ligações, né? Vou mostrar as funções, a gente já vê as ligações lá dentro do CubeMax, tá? No arquivo IOC, tá? Tem aqui então a função do display A0 para comandar a saída A0, chip select, tá? Que é só escrever em GPIO, reset para escrever no piano de reset e um write, tá? Para escrever na SPI, tá? Chega um data e um comprimento, tá? Manda o data, né? O que seria o array e escreve o comprimento ali dentro da SPI. E depois retorna o erro ali para a biblioteca tomar as medidas, tá? Então, bom, a gente tem a inicialização aqui do display, tá? ST7525. Modo configurado para modo SPI, o único que tem.
Configurei o frame rate para 76 FPS, tá? A gente tem vários frame rates aqui, né? 76, 95, 132 e 168, tá? Na maioria dos casos, 76 vai ser o suficiente, né? Temos aqui então, né? A gente vai utilizar um frame buffer externo falso, então vou deixar a biblioteca alocar dinamicamente para mim. Vou inverter o Y, tá? Coloquei true, porque do jeito que ele está montado aqui eu preciso fazer a inversão, né? Inverte X falso, não vou inverter o X porque não precisa. E aqui as dimensões do display, né? 192 por 64 linhas, né? 192 colunas por 64 colunas, né? Sem offset, função de delay vai ser a Hall Delay. E aqui então eu estou atribuindo aquelas funções relacionadas ao controle do display específicas do hardware da ST, tá? E aí também tem os parâmetros aqui da Graphic Display, né? Vai utilizar o driver do ST7525, tá? E o Display Handle é aquele lá em cima que tá aqui, né? O ST7525, tá? Que mais temos aqui? As dimensões do display também, que tem que ser passadas para a Graphic Display, né? E é isso, tá? Vamos dar uma olhadinha então lá no plugin IOC para ver como é que tá tudo ligado. Bom, com a IOC aqui aberta, tá? Estou utilizando um STM32F412RG, tá? O clock dele tá para 100 MHz, padrãozão, né? Clock externo. E bom, vamos ver a SPI primeiro, tá? Acho que a SPI é a mais importante, tá? Então a SPI tá ligada aqui na PB13, 14 e 15, tá? Full Duplex Master, que podia ser uma full, somente escrita, né? Uma Transmit Only, né? Mas tá ótimo, tá? Bom, configurei aqui então Data Size para 8 bits, MSB First. O Prescaler para, na verdade, 4 aqui tá errado, né? Deixa eu colocar o seguinte, corrigir aqui já, 8, tá? Porque o nosso display ele funciona até 9 MHz, tá? Mas para mim funcionou ali nos seus, tava dando quanto? 12.5 megabits, tá? Megahertz, né? Tanto faz. Não tive nenhum problema com esse baud rate, tá? Mas o ideal é a gente tá dentro da documentação que sugere ali os seus 9 MHz, tá? Então, por isso, estou configurando para o Prescaler de 8 para ter um clock de 6.25 megabits, tá? Polaridade de clock alta e a fase na segunda borda, ok? Restante das configurações, tudo igual, tá? Não utilizei interrupção nem DMA porque eu não achei necessidade aqui, tá? A gente está trabalhando com display, não está trabalhando com DMA nem interrupção. Então, vamos focar no que é relevante, tá? Então, e as GPIOs, ok? Vamos lá? Eu configurei aqui, tá? Eu liguei aqui no meu controlador a RWR e também a ERD, tá? Eu liguei porque, bom, num primeiro projeto é sempre bom você pecar pelo excesso, tá? Liga tudo ali, aí o que não precisar você descarta depois, tá? Porque depois se você precisar, aí já viu, né? É gambiarra igual vocês já viram, né? Acontece. Bom, temos então aqui, ó, Display Reset. Eu começo ela com nível baixo, para poder já começar resetando o display, né? Manter ele em Reset. Velocidade Very High. A0 também Very High, tá? Porque eu preciso mudar o estado das GPUs de forma rápida, tá? E Display Chip Select, tá? Começa com nível alto, para manter ele desselecionado do barramento. E Maximum Output Speed para Very High, ok? Então, assim, a ligação é simples, tá? Sem segredo, tá, galera? Comunicação SPI, tá? Sem problemas. O desafio maior relacionado a display é você fazer o envio de comandos e instruções, tá? Eu acho um pouco complicado, principalmente na inicialização, que você tem que fazer uns processos meio na ordem certa, porque senão não funciona, né? Quem mexe com display sabe como é que é, tá? Então, deixa eu atualizar aqui para esse baud rate de novo e vamos lá, então, continuar onde a gente estava. Bom, tô dando sequência aqui. Tem aqui, então, ST7525 init para fazer a inicialização do display. Então faz toda aquela questão de acerte, atribuir parâmetro, que vocês já sabem como é que é, né? Já viram o Graphic Display, tá? Alocação do frame buffer. Aqui tem a parte de inicialização, dou um pequeno delay, faço reset, dou mais um delayzinho de 100 milissegundos para guardar e inicializar. Dou um lock no mutex, tá? Se você tiver um ambiente de RTOS, é importante fornecer um mutex, tá? Muito importante para você evitar situações de corrida, situações de concorrência. Então eu faço o envio de comandos, tá? Software Reset, Set Frame Rate, Set Bias, né, que é os comandos que ele pede ali, e assim por diante, tá? A gente seta o contraste também, esse aqui é legal o display porque ele tem o contraste ali programável, e habilito o display, tá? Só um detalhe aqui, tá? Que eu tive um pequeno problema aqui, e quando eu inicializava o display, ele ficava com offset, assim, do nada ficava com offset, super esquisito, tá? Então, quando eu modifiquei para ele fazer isso 2 vezes, tá?
Então eu dou um repeat no reset, né? Coloco o repeat reset como 2 e então faço 2 ciclos de inicialização. Aí ficou certinho, tá? Ficou sem nenhum offset, tá? Eu não entendi muito porque, eu vou entrar em contato com a fabricante, tá? Para poder questionar e ter uma informação, né? Se é alguma versão do display, do driver, se isso é normal, ou pode ser alguma coisa errada que tem ali, tá? Mas assim, funciona, tá? Então isso não é o problema, tá? E aí tem as demais funções aqui, sem nenhum problema, né? Então depois damos uma inicialização no Graphic Display, tá? Um GD init. E então a gente dá um draw bitmap, vamos fazer aquela figura, né? Imprimir na tela, a partir do endereço do pixel 00, né? Ali no canto esquerdo, no superior esquerdo. Vou citar o cursor nessa posição e imprimir o texto ST7525, tá? Utilizando a fonte 11x18. A gente depois desenha um círculo ali sem, né? Outro círculo completo, tá? Para fazer um circunscrito. E a mesma coisa com o retângulo aqui embaixo, tá? A diferença aqui, com relação a dos displays, é que eu estou imprimindo 2 círculos e o meu retângulo ele é maior, tá? E aí, no fim das contas, a gente dá um update screen para todas essas modificações serem, então, atualizadas no display, tá? Lembrando, como eu já comentei nos vídeos passados, a biblioteca do Graphic Display, ela trabalha na lógica de você primeiro escrever no frame buffer, tá? Você escreve ali na memória local do seu microcontrolador o que você quer. Eu quero um círculo, eu quero um texto, eu quero um círculo, eu quero um texto, eu quero um quadrado, enfim, uma imagem. E depois disso você vai dar um comando de refresh, tá? Que aí você pode fazer duas estratégias, tá? Ou você atualiza com uma determinada frequência, tá? Tipo assim, a cada 30 vezes por segundo. A 30 vezes por segundo você roda um update screen, tá? Independente se tem coisa ou não. E aí você vai atualizando o display de forma sem se preocupar com isso, tá? Ou você pode atualizar o display e enviar o update screen no fim, tá? Aí vai depender do que você está trabalhando, como é que funciona tudo, tá? E lembrando que aqui na Graphic Display a gente trabalha com uma lógica para poder, né, gerar, como é que a gente fala, um bom uso dos recursos, tá? Então tem aqui, ó, um refresh, ele vai sempre verificar o seguinte, tá? Essa variável aqui, ó, interna, né, be_pending, tá? Que é um booleano. Se o be_pending for false, então ele não vai rodar o refresh, porque ele entende que o display não sofreu alteração. O be_pending só vai ser citado para true quando você fazer uma escrita no display. Assim, eu escrevi um ponto, ou fiz um set no frame buffer, esse tipo de coisa, tá? Caso contrário, o be_pending vai estar sempre em false, tá? Isso aí é para quê? Para poder ter um bom uso dos recursos, beleza? Enfim, vamos ver isso aqui rodando, porque eu acho que é isso que você quer ver, né? Você está cansado de ver eu aqui falando. Então, vamos lá. Bom, então antes da gente continuar, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui para o café. Nossa, é sempre muito bom a gente tomar um cafezinho enquanto desenvolve, né? Aquele gás, né? Porque a gente sabe como desenvolver é difícil e às vezes o cafezinho sempre ajuda, tá? Então, só aproveitar essa pausa pro café aqui, tá? Pra gente trocar uma ideia rapidinha. Vocês viram que é bem interessante essa questão do display, tá? Questão de construir biblioteca, que seja flexível, seja fácil de utilizar. Então, eu estou para lançar, então, um vídeo, tá? Um vídeo até que longo, de como construir biblioteca, tá? Vou explicar mais ou menos como é que é a minha lógica, tá? Porque, beleza, pode ser que você está vendo aqui, tal, para mim é bem óbvio, mas para você pode ser que não é tanto assim. Então, eu passo um pouquinho das minhas ideias para você construir as suas bibliotecas, tá? Construir biblioteca também, tá? É um pouquinho de experiência, você meter a cara e sair fazendo, tá? E é muito útil para você no dia a dia, porque te economiza muito trabalho, tá? Beleza? No primeiro momento ali você vai ter bastante trabalho em construir a biblioteca, pensar na lógica boa, uma lógica útil. Só que no fim do dia compensa. Porque muitas das coisas que você faz, você vai usar de novo. Você vai repetir aquilo. Raramente, pô, você vai fazer uma biblioteca que você vai usar uma vez só. Display, então, nem se fala. Display é um negócio assim que você usa bastante. Memória flash, memória EPROM, esse tipo de coisa bastante utilizada. Então, vou estar soltando esse vídeo, tá? Acho que vai ser um vídeo, talvez, em 3 partes. Mas que eu quero que você assista. Tá? Assista lá ele completo, presta atenção. Qualquer dúvida você pode comentar. Desse vídeo também, qualquer dúvida, fica aí à vontade. E é isso, tá? Deixa eu aproveitar também, então, né? De novo, reforçar. Confere depois o curso de FreeRTOS, tá? FreeRTOS, galera, é uma ferramenta, assim, que muita gente acha, não precisa. Cara, precisa. Tem muito projeto que FreeRTOS é a diferença, tá? Por exemplo, tem montado ali na porta uma fechadura eletrônica, fechadura digital. A quantidade de coisa que acontece simultaneamente ali, vocês não têm ideia.
tá? E você gerenciar aquilo sem o FreeRTOS ou um RTOS ali de outra distribuidora, assim, é impossível praticamente, tá? É muito complicado, tá? O RTOS ele vem para auxiliar você nisso, tá? Dar prioridade, falar o que é mais importante executado, fazer as coisas serem executadas ali, quase como uma forma paralela. E você saber utilizar os recursos que o FreeRTOS te dá é essencial, tá? É isso que eu busco trazer ali no curso, tá? E é isso, tá? Aproveita aí também, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreve no canal também. Tá? Lembrando que tudo isso aí ajuda muito a gente, ajuda a tornar o canal cada vez mais relevante. E lembrando que eu sou muito grato ao nível que o canal tá hoje, tá? Temos aí mais de 1000 inscritos, temos aí quase 60 mil, ou deve ter passado já de 60 mil visualizações. É muita coisa para um canal que não tem nenhum ano e para um público muito nichado, tá? Galera que gosta de eletrônica, você aí que tá assistindo, tá? Saiba, você faz parte de um grupo muito nichado, tá? Então, bom, já divaguei um monte aqui, tá? Já tô trocando uma ideia muito longa com vocês, tá? Deixa eu parar, vai, vamos dar sequência aqui, vamos ver tudo isso aqui funcionando. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, a placa tá gravada já, ok? Tá para depuração. Eu vou soltar aqui e vocês vão ver então a mágica acontecendo, né? Bom, na verdade não é mágica, né? É pura ciência. Ótimo, estamos vendo informação, tá? O mesmo logo que a gente viu lá nos vídeos anteriores. Veja, temos desenho aqui da cobrinha, né? Temos também aqui o escrito ST7525, círculos e o quadrado aqui desenhado, tá? Tá um pouquinho ruim de ver, né? Porque é aquilo, né? Na câmera fica um pouquinho complicado, tá? O contraste também poderia ser um pouquinho melhor ajustado. Aqui, esse ângulo tá perfeito para ver, né? Quase, porque dá para ver piscando aqui. Vamos deixar assim. Perfeito, tá? Então, assim, vocês podem exibir qualquer tipo de informação dinâmica, tá? Assim, ele dinamicamente eu achei muito interessante também. Tem um frame rate legal. Você atualiza ele não fica aqueles rastros que muitos displays deixam, tá? Esse display deixa rastro, tá? Mas não igual outros que eu já vi, tá? Então ele tem um refresh bem legal, tá? Então, bom, acredito, tá, galera, que desse vídeo é mais isso mesmo, tá? Vocês estão vendo aqui funcionando, tá funcionando bem bacana o display, tá? Apesar da gambiarra da placa aqui, né? Mas é protótipo, faz parte, a gente conseguiu ver funcionando, tá? Então, bom, galera, desse vídeo eu acredito que seja isso, tá? Então, como vantagem do display, vocês já viram, né? Suporta aí 192 colunas por 64 linhas, que é uma resolução bacana. Vocês viram que ele tem ele é bem comprido, né? Que pode ser vantajoso para alguns projetos, tá? E ele tem um custo, digamos, legal até, tá? Pelo seu tamanho, pelas suas características, ok? Bom, senhoras e senhores, vimos então como utilizar o display ST7525 em nossos projetos. Vimos ali que a Graphic Display é uma biblioteca realmente flexível e robusta, pois permitiu que a gente adicionasse um novo display, um novo driver, sem precisar alterar ela, tá? Apenas adicionando e criando um novo driver. E isto, para nossos projetos no dia a dia, é algo fenomenal. E vocês viram também que o display é bastante interessante, possui um bom desempenho ali, tá? A gente viu também que a resolução do display se torna um aliado para exibir mais informações de maneira simultânea em uma tela, ok? Permitindo que a gente tenha ali mais espaço de trabalho, se comparado ao SSD 306 e ao seu irmão mais velho, ST7920, tá? E vocês viram como esse vídeo de hoje foi interessante, beleza? E algo muito interessante também é você aprender a utilizar o LittleFS. Bom, você pode falar que eu já recomendei aqui o LittleFS e tudo mais. Sim, só que eu recomendei você utilizando a memória do tipo Flash NOR. Se eu te falar que dá para você colocar o LittleFS na memória interna do seu microcontrolador, aproveitar ali aquele espaço que muitas vezes sobra, que eu sei que sobra. Eu sei que você faz o projeto aí e sobra um espaço grandão, muita coisa lá dentro do seu microcontrolador. Você pode usar aquele espaço para armazenar informações e utilizar um sistema de arquivos ali como aliado para poder fazer o melhor uso da memória interna do seu microcontrolador. E se você quer saber mais sobre isso, então clique no link que está aparecendo aqui ao lado. Confira lá o vídeo no qual eu ensino como podemos utilizar o LittleFS na memória interna do STM32. Beleza? Dito então, lhe desejo um fortíssimo abraço.